Imagine por um instante um cenário noturno, onde o céu está salpicado por milhões de estrelas, uma tapeçaria cósmica que a humanidade tem contemplado desde o alvorecer da consciência. Agora pergunte-se, e se nossos ancestrais, milhares de anos antes da invenção do telescópio, soubessem mais sobre esse vasto cosmos do que imaginamos ser possível? E se civilizações antigas, que viveram em um mundo que consideramos primitivo, possuíssem um conhecimento astronômico que só foi redescoberto por nós na era moderna? Bem-vindos à Mesopotâmia, o berço da civilização, onde a cultura suméria floresceu há mais de 5.000 anos. Uma civilização que nos legou a escrita, a roda, sistemas complexos de irrigação e cidades-estado impressionantes. Mas talvez seu maior e mais enigmático legado esteja nas profundezas de seu conhecimento astronômico. Um conhecimento que desafia nossa própria compreensão da história e da evolução científica. Estamos prestes a mergulhar em um mistério que perdura até hoje. Um enigma gravado em argila que pode reescrever o que pensamos saber sobre a humanidade e suas origens. No coração desse mistério estão as inúmeras tabuletas cuneiformes sumérias. Centenas de milhares delas foram desenterradas ao longo dos séculos, algumas meticulosamente preservadas, outras fragmentadas pelo tempo. Ao examiná-las, o que vemos são textos complexos, registros administrativos, poemas épicos, leis e, surpreendentemente, detalhadas observações celestes. Imagens gravadas em argila retratam corpos celestes, constelações e mapas estelares que, à primeira vista, parecem simples rabiscos. Contudo, a decifração do cuneiforme, um dos maiores feitos da arqueologia, revelou algo extraordinário. Quando os estudiosos começaram a interpretar esses símbolos, eles se depararam com um conhecimento impossível. As tabuletas não apenas descreviam os planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, mas também pareciam aludir a corpos celestes muito mais distantes. Há representações que, para muitos pesquisadores, descrevem Urano e Netuno, planetas que só foram descobertos pela ciência ocidental em 1781 e 1846, respectivamente, e que exigem um telescópio para serem observados. Além disso, algumas representações parecem indicar as órbitas desses planetas com uma precisão que beira o assustador. Como os sumérios, sem qualquer tecnologia óptica que conheçamos, poderiam ter obtido tal nível de detalhe? Essa anomalia é o cerne do nosso enigma. As tabuletas sumérias não são apenas registros de observações básicas. Elas contêm um sistema solar completo, com planetas de tamanhos e posições relativas que impressionam pela sua semelhança com os modelos modernos. Algumas narrativas sumérias, interpretadas por estudiosos como Zecharia Sitchin, vão além, mencionando um 12º corpo celeste, ou 10º planeta, se considerarmos a Lua e o Sol como parte do sistema, conhecido como Nibiru, ou o planeta da travessia. Este suposto planeta, que teria uma órbita elíptica e longa, seria o lar dos Anunnaki, seres que, segundo as lendas sumérias, desceram dos céus para interagir com a humanidade. A conexão entre a elite governante suméria e esse conhecimento astronômico é inegável. Os reis e sacerdotes que detinham o poder na Mesopotâmia frequentemente se apresentavam como descendentes ou emissários dos deuses, os próprios Anunnaki. O conhecimento dos céus não era apenas uma ferramenta prática para a agricultura ou a contagem do tempo. Era a base de sua autoridade, uma prova de sua conexão divina. Eles eram os guardiões de segredos cósmicos que, segundo suas próprias narrativas, foram transmitidos por seres vindos das estrelas. Antes de continuarmos nossa jornada por essa fascinante história, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ascensão da civilização suméria na Mesopotâmia foi um fenômeno notável, uma explosão de inovação e organização, em um período que, para muitos, ainda era de transição. Entre os rios Tigre e Eufrates, cidades como Ur, Uruk e Lagash floresceram, desenvolvendo sistemas de escrita cuneiforme que registraram não apenas transações comerciais, mas também mitos, leis e, crucialmente, observações celestes. A matemática suméria, baseada em um sistema sexagesimal, permitiu avanços em engenharia, arquitetura e, claro, na astronomia. Eles calculavam o tempo com uma precisão impressionante, criando calendários lunisolares que regulavam a agricultura e os rituais religiosos. Para os sumérios, o céu não era apenas um espetáculo noturno. Era um livro aberto, um guia para a vida terrena e uma fonte de autoridade divina. Nesse contexto, a elite governante suméria, reis e sacerdotes, desempenhavam um papel central. Eles não eram apenas líderes políticos e religiosos. Eram os guardiões do conhecimento, os intérpretes dos sinais celestes, a posse de informações complexas sobre os movimentos dos astros e a estrutura do cosmos
conferia-lhes um poder imenso. A astronomia era intrinsecamente ligada à astrologia, e a capacidade de prever eclipses, solstícios e equinócios era vista como uma comunicação direta com o divino. Essa conexão entre o conhecimento secreto e o poder legitimava sua autoridade perante o povo. Eles eram os intermediários entre o céu e a terra, os únicos capazes de compreender a vontade dos deuses e traduzi-la em diretrizes para a sociedade. As narrativas sumérias frequentemente descrevem essa elite como descendente de seres celestiais ou como escolhidos para receber sabedoria diretamente deles. É aqui que os Anunnaki entram em cena, figuras centrais nas mitologias sumérias. Descritos nas tabuletas como aqueles que do céu à terra vieram, os Anunnaki são frequentemente retratados como seres poderosos e sábios, detentores de um conhecimento muito superior ao dos humanos. Eles são os deuses que instruíram a humanidade na agricultura, na metalurgia, na organização social e, notavelmente, na astronomia. As tabuletas sugerem que foram os Anunnaki que transmitiram aos sumérios o conhecimento detalhado do sistema solar, incluindo os planetas externos e a existência de Nibiru. A interpretação de que esses Anunnaki seriam uma civilização avançada que visitou a Terra no passado e que foi responsável por semear o conhecimento na Mesopotâmia é uma das teorias mais provocadoras que emergem da análise dessas tabuletas. Seriam eles deuses literais, metáforas para um conhecimento ancestral perdido, ou talvez uma civilização extraterrestre que interagiu com nossos antepassados. Independentemente da sua origem, esse conhecimento impossível foi engenhosamente incorporado à cultura e tecnologia suméria. Os zigurates, as imponentes torres escalonadas que dominavam as cidades sumérias, não eram apenas templos. Muitos estudiosos acreditam que serviam também como observatórios astronômicos rudimentares. Suas orientações precisas em relação aos pontos cardeais e aos movimentos celestes sugerem uma função de alinhamento e observação. A cosmovisão suméria era profundamente influenciada por essa compreensão do cosmos. Suas práticas religiosas, seus rituais e até mesmo suas decisões políticas estavam entrelaçados com a leitura e interpretação dos céus. A precisão de seus calendários não era apenas para a colheita, mas para garantir que os rituais fossem realizados no momento certo, em harmonia com os ciclos cósmicos. Esse era um povo que vivia e respirava o universo, e seu legado, gravado em argila, nos força a questionar a verdadeira extensão de sua sabedoria e as fontes de onde ela veio. A persistência desse mistério é o que nos fascina e nos desafia. As tabuletas sumérias permanecem como uma anomalia gritante na história da ciência e da civilização, uma prova irrefutável de um conhecimento astronômico que, de acordo com nossa cronologia aceita de progresso, simplesmente não deveria existir naquela época. Confrontar as teorias tradicionais, que sugerem um desenvolvimento gradual e linear do conhecimento, com essas evidências sumérias, cria uma dicotomia que exige uma mente aberta e uma disposição para questionar dogmas estabelecidos. A arqueologia tradicional, muitas vezes, reluta em aceitar interpretações que fogem do convencional, buscando explicações dentro dos limites do que é considerado possível para uma civilização antiga. Contudo, as tabuletas, com suas descrições de planetas distantes e suas órbitas, parecem sussurrar uma história diferente, uma história que desafia a nossa compreensão do passado. Diante de tal enigma, diversas teorias surgem para tentar preencher essa lacuna de conhecimento. Uma delas sugere que os sumérios, através de observações meticulosas e repetidas ao longo de milênios, desenvolveram uma capacidade de discernimento celeste, muito além da nossa compreensão atual. Poderiam ter notado pequenas perturbações nas órbitas dos planetas visíveis, inferindo a existência de corpos celestes mais distantes, mesmo sem vê-los diretamente. Outra linha de pensamento aponta para a possibilidade de conexões com civilizações perdidas ou mais antigas. E se os sumérios não tivessem descoberto esse conhecimento, mas o herdado de uma cultura predecessora ainda mais avançada, cujos registros se perderam no tempo? A história está repleta de civilizações que surgem e desaparecem, e talvez uma delas tenha sido a fonte primária desse saber. No entanto, a teoria que mais polariza e intriga é a da intervenção de uma inteligência externa, a hipótese dos antigos astronautas. Defensores dessa ideia, como o já mencionado Zecharia Sitchin, interpretam as narrativas sobre os Anunnaki não como mitos alegóricos, mas como relatos literais de seres avançados que visitaram a Terra. Segundo essa visão, esses deuses seriam, na verdade, seres de outro planeta, talvez do próprio Nibiru, que teriam compartilhado seu avançado conhecimento astronômico com os sumérios, acelerando seu desenvolvimento e estabelecendo as bases de sua civilização. As descrições dos Anunnaki, como aqueles que do céu à terra vieram, com sua sabedoria e tecnologia superiores,
alimentam essa interpretação. Os críticos, por outro lado, argumentam que tais teorias são especulativas e carecem de provas arqueológicas concretas, vendo nos Anunnaki figuras mitológicas que representam forças da natureza ou aspectos da psique humana, e não visitantes extraterrestres. Eles insistem que o conhecimento sumério pode ser explicado por um engenho humano extraordinário, observações persistentes e uma profunda conexão com o cosmos, sem a necessidade de intervenção externa. O impacto dessas descobertas e das subsequentes teorias na nossa compreensão da história humana é profundo. Elas nos forçam a reavaliar nossa linha do tempo do progresso científico e a considerar a possibilidade de que a humanidade, em seu passado distante, pode ter alcançado picos de conhecimento que só agora estamos começando a redescobrir ou a aceitar. A importância de manter a mente aberta para novas evidências e interpretações não pode ser subestimada. A história não é uma narrativa estática, é um campo dinâmico de descobertas e reinterpretações, onde cada nova tabuleta decifrada, cada novo sítio arqueológico desenterrado, tem o potencial de virar de cabeça para baixo o que pensávamos saber. Conecta-se diretamente com a nossa curiosidade inata sobre nossas origens, sobre quem somos e sobre nosso lugar neste vasto e misterioso universo. As tabuletas sumérias são mais do que meros artefatos antigos. São um convite a reavaliar o passado, a questionar as narrativas estabelecidas e a embarcar em uma jornada intelectual sem preconceitos. O mistério persiste, é verdade, mas é essa persistência que alimenta a busca incessante pelo conhecimento. Encorajamos você a pesquisar mais, a questionar e a formar suas próprias conclusões. Pois, talvez, os maiores segredos do universo não estejam em galáxias distantes, mas gravados em argila, esperando para serem redescobertos e compreendidos por mentes curiosas como a sua.